começando oficialmente, esse aqui é um projeto de pesquisa, um projeto de pesquisa financiado pela FAP. Então a gente tem essa atividade como uma das atividades de produtos, né, como entrega do projeto de pesquisa propriamente dito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse começo aqui é essa abertura e são todos os consignatários e potenciais apoiadores que a gente tem nesse projeto, tá? Então eu queria chamar aqui o Gustavo, do Biotic, para fazer uma fala desse projeto, dessa abertura. O Biotic é o patrocinador junto com o TRF1, que a gente vai chamar para a mesa, mas esse produto do Niajus é o produto que eventualmente está sendo entregue para o Biotic. Tá? Muito obrigado, é um prazer recebê-los todos aqui no Biotic, no nosso Parque Tecnológico de Brasília. Esse projeto é um projeto que nós temos muito carinho, porque é um projeto inovador, que veio com um grande parceiro, que é a Justiça Federal. Eu queria agradecer ao querido doutor Itagiba Cata Preta, agradecer também ao Ricardo, que está à frente desse projeto, e a cada um dos envolvidos, ao NB, cada um dos pesquisadores envolvidos, a FAP na pessoa do doutor Marco Antônio, a turma do Biotic, Leonardo Reisman. Esse projeto ele nasce para mudar uma realidade de uma instituição, né, através da inteligência artificial. E nós estamos muito satisfeitos porque foi um projeto que foi gestado a várias mãos, de várias instituições que têm uma importância na sociedade. E no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha nos determinou isso lá atrás, que nós levássemos à frente esse projeto. Então é uma grande satisfação esse dia de hoje, e a gente, nesse lançamento de hoje, da abertura dos trabalhos, né, Ricardo? Nós queremos depois fazer um evento maior e, de fato, trazer também toda a sociedade, todo o ecossistema da cidade para conhecer, para que a gente possa ampliar também o braço. É um embrião, né, um projeto embrionário, que nós acreditamos que vai gerar grandes frutos. Muito obrigado, doutor Itagiba, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado à turma da UNB, muito obrigado a cada um dos senhores que se empenharam nesse projeto, e a gente está de braços abertos e nos próximos meses queremos gerar frutos de um projeto sério, bem gestado, bem estruturado para a nossa cidade e para as nossas instituições. Sejam muito bem-vindos e que a gente tenha grande valia nesse projeto. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer ao Gustavo, ele fazendo essas boas-vindas aqui a gente. Está utilizando esse espaço, que é do BRB Lab, mas todo o espaço do Parque Tecnológico aí está sob a gestão do Biotic. Então, para compor a mesa agora de abertura, queria chamar o professor Newton, fazer algumas falas, pode sentar. Doutor Itagiba, do Justiça Federal. E aí a gente tinha outros parceiros aí para estar participando, né? Para a composição do Niajus em si, a gente precisa de parcerias. E essas parcerias que a gente tem procurado trabalhar muito, né? E uma das grandes parcerias que a gente conseguiu, que a gente tem feito hoje, nesses últimos dias aí, foi com a Faculdade Senac, né? Aí no nome do professor Bermudes. Então, faço a vez aí para estar falando algumas palavrinhas. E eu estou vendo aqui sentado na nossa plateia o Dr. Rafael, que foi aí um grande mentor aí de vários projetos relacionados com IA na Justiça. Eu não sei, doutor Rafael, a gente não tem aí uma fala específica, mas se o senhor fizesse a nossa gentileza de falar 2 minutinhos aí sobre IA na Justiça, vai ser muito bem-vindo aí a sua presença e a sua participação. Então, só dar 2 minutinhos de fala para ele seria muito bem-vindo aí, só para a presença dele nos iluminar aqui. Então, eu passo a palavra para esses mentores. A gente tem a FAP-DF também, que é o patrocinador do projeto. A gente tem outros patrocinadores. A OAB recentemente entrou como um grande parceiro nosso, ela trazendo aí essa intencionalidade de estar envolvendo os advogados, os escritórios de advocacia, né? O Fábio Abdala, que é o diretor de TI, me ligou agora há pouco, ficou preso aí numa questão familiar, mas que ele fazia questão de estar aqui com a gente. Então a gente tem vários parceiros, a gente tem o Sebrae também como parceiro, a UNDF a gente tem conversado, então são pessoas que a gente vai estar trazendo aí, falando para vocês. Eu passo a palavra agora para o professor Newton, seguido aí. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu estou aqui falando, pessoal, em nome do AI Lab, Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Brasília, que é parceiro nesse evento aqui, né? Só lembrando aqui, contextualizando, né, esse evento, ele faz parte de um projeto, né, aqui como já foi dito, pela FAPDF, TRF1, Universidade de Brasília, e esse evento aqui é um marco dentro desse projeto que nasceu há alguns anos. Começamos a pensar isso a várias mentes aqui em Brasília, porque esse movimento de aplicação de inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento dentro da justiça, ela começou aqui em Brasília já há alguns anos. Já temos muita massa crítica aqui de projetos em desenvolvimento, projetos entregues, projetos rodando. Então, a gente entendeu que Brasília precisava desse tipo de movimento, né, que o professor Ricardo tem conduzido com muita maestria aqui, e hoje é um dia de comemoração para a gente que tem pensado essa aceleração, chamar os players aqui de Brasília, do Distrito Federal, para pensar o quanto de valor que a gente já tem aqui no Distrito Federal, em se tratando de projetos de pesquisa e desenvolvimento em IA para o Judiciário, né? Tem se feito bastante coisa aqui, né? Tem muitos projetos já implantados, em desenvolvimento. O Judiciário tem se atentado a isso já há alguns anos, a Universidade também tem se aplicado a vários projetos nessa frente, né? É a razão da gente estar aqui. O nosso laboratório hoje, basicamente, está trabalhando voltado para o Judiciário, né? Com vários projetos e vários parceiros, colegas, pesquisadores. Eu não vou conseguir aqui elencar o nome de todos, mas gostaria de agradecer todos os pesquisadores do projeto que está sendo desenvolvido aqui junto com o professor Ricardo, junto com o TRF1. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos e lembrar que esse momento aqui é super importante, né? A gente aquecer o ecossistema do Distrito Federal, para a gente não ficar só a academia, ou só os tribunais, ou só os escritórios de advocacia, ou só as legal techs, né? Então, eu acho que esse momento aqui é um momento ímpar para nós pensarmos juntos soluções para o judiciário. E a inteligência artificial tem muito a contribuir para isso. Então, eu acho muito oportuna essa discussão e eu acho muito rico estar aqui com tantas mentes diferentes organizações, né? Temos aqui estudantes, temos aqui pesquisadores, temos aqui magistrados, temos aqui advogados, enfim, nós estamos muito bem representados aqui para fazermos um excelente trabalho e é o que eu desejo hoje para o nosso dia. Além de ser um dia prazeroso, de muita produção aí, de pensar IA para a Justiça do Distrito Federal. Muito obrigado. Bem, e eu não tenho muito a falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Minha formação acadêmica é totalmente diferente, mas sou um curioso, sou um entusiasta da tecnologia dentro do direito, dentro da justiça. Eu gostaria de trazer aqui uma preocupação, um questionamento que eu tenho ouvido muito, provavelmente o doutor Rafael também, que diz respeito ao sentimento, não só das pessoas em geral, como especificamente dos advogados. Quando a gente fala em inteligência artificial e robôs, essa coisa toda, o questionamento que vem é o seguinte: mas eu vou ser julgado por uma máquina? Eu vou ser defendido por uma máquina? E acho que todo mundo aqui se irrita, ou se não se irrita, pelo menos se incomoda com o telemarketing. Para voar para o Brasil, diz que 2. Para voar para o exterior, diz que 3. E não é nada disso que a gente quer falar com o humano. Essa preocupação, ela é legítima. Legítima é um direito que vem desde a Carta Magna, e até antes da Carta Magna, é o direito de ser julgado por seus iguais. E, na verdade, isso vai mais longe. E aí eu recorro à teologia e à filosofia, sem nenhum proselitismo, mas dentro da teoria, do dogma da Santíssima Trindade, todos nós, segundo o dogma da Santíssima Trindade e todos os estudos teológicos, todos nós seremos julgados no juízo final. Para quem acredita, gente, repito que não vai aqui nenhum tipo de proselitismo, mas nós seremos julgados no juízo final pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo,
que é o Deus que se fez homem. Então nós seremos julgados, segundo essa teoria, segundo essa doutrina, por alguém em quem nós poderemos reconhecer um igual, aquele que é um homem dentro da trindade divina. Certo? Então aí também já tem uma raiz, uma origem do direito de sermos julgados não por uma máquina, mas por um ser humano. Alguém que eu possa olhar nos olhos e dizer, olha, a minha situação é essa, eu fiz isso porque achei aquilo. Né? Muito bem. E aí, voltando para o direito, entrando mais na teoria do direito mesmo, uma coisa muito básica, que todos nós aprendemos lá no primeiro ano de faculdade, é que direito é fato, valor e norma. Aquela teoria do Miguel Reale, aquelas primeiras aulas de direito que nós tivemos, certo? E o que a máquina pode fazer por nós, juízes e advogados? Ela pode, ela incorporar ao seu algoritmo, se eu falar alguma besteira aqui, perdoem, porque a primeira coisa que eu declarei foi a minha ignorância nesse aspecto. Mas o que a máquina pode fazer é incorporar ao seu algoritmo fatos que se repetem e que podem, portanto, ser transformados em dados, e normas que naturalmente são dados, porque a norma ela só é válida quando ela é colocada antes. Isso a máquina pode fazer, ela pode incorporar ao seu algoritmo fatos que se repetem e normas, só que falta o valor. E para o valor, necessariamente tem que ser um ser humano. Não só para dar aquele conforto, aquela tranquilidade ao que nós chamamos de jurisdicionado, o advogado chama de cliente, o conforto, a tranquilidade, a segurança de estar sendo julgado e defendido por um igual, por alguém que é capaz de entender e valorar o seu sentimento, a sua atitude, o ato que vai ser submetido a julgamento, que vai ser levado a julgamento. Mas também, sobretudo, a tranquilidade de que isso vai ser devidamente avaliado por alguém que é capaz da empatia, que é capaz de se colocar no lugar daquele cidadão. Muito bem, a inteligência artificial vai nos ajudar com o quê? Com o fato e com a norma, com os fatos que se repetem e com a norma, e na Justiça Federal, os fatos que se repetem são assim, eu vou me atrever a cometer uma impropriedade aqui, Rafael. Eu diria que uns 80% da nossa atividade, pelo menos aqui em Brasília, na Justiça Federal do Distrito Federal, são questões que se repetem. Na medida em que a máquina me ajudar a repetir esse julgamento, a acelerar esse julgamento, ela vai me permitir julgar melhor e mais rapidamente aqueles fatos que têm sua peculiaridade, que têm sua característica de a necessidade de uma valoração. Bom, é isso. Eu esqueci de dizer no começo, eu estou aqui como representante da Justiça Federal do Distrito Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por delegação da Juíza Federal Diretora do Foro, doutora Edna Márcia Ramos. Certo? Então, é isso. Muito obrigado. Eu acho que depois dessa aula, eu acho que falar como professor aqui vai ficar difícil, né, doutor? Bom, é um prazer estar aqui nesse lugar tão bonito e que demorou para ser feito, né? O diretor, acho que já foi, o Biotic, né? Isso aqui é a semente para permitir esse tipo de encontro. Né? Assim foi pensado o Parque Tecnológico do Brasília e está aqui cumprindo a função. Deixa eu me colocar para vocês por que nós estamos aqui. Eu fui procurado pelo professor e pelos nossos coordenadores, professor Demóstenes e professora Denise, para que nós participássemos desse projeto como Faculdade de Tecnologia e Inovação SENAC do Distrito Federal. Não sei se todos sabem, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial tem uma faculdade que nos últimos 2 anos, com toda a pandemia, por ato falho, professor Jorge, foi acrescentado a palavra inovação, não sei porquê, né? Porque era necessário que, naquele segmento econômico, que é o maior
desta cidade, e o maior do país, que é comércio e serviços, tenha e forneça o conhecimento necessário a um público que muitas vezes é o que mais necessita. Nós não formamos, de onde eu venho, como eu venho, né, bacharéis e licenciados, nós formamos tecnólogos. Doutor Itagiba, isso que nós queremos, mostrar para esse nosso público que eles têm, não precisa ter o diploma de bacharel, não precisa. Agora, eles têm o conhecimento. E o senhor pode ter certeza que nós vamos participar disso, os nossos alunos vão participar nas coordenações que estão aqui conosco, o professor Demóstenes, o professor Denise, vão nos ajudar a levar e a fazer com que isso possa acontecer de uma forma muito fácil e muito prazerosa. E aí eu me coloco, eu vou usar, me desculpe a sua aula, né? Eu vou usar da mesma coisa, quem valora se o conhecimento é bom ou não para transmitir para alguém é o professor. É esse que, tendo tudo que está nos livros, os livros, para nós, eram ferramentas em tecnologia da informação antiga, né? Que ficava registrado, era repetitivo, né? Como o senhor disse. Então, nós usávamos os livros, depois os artigos científicos, e a tecnologia da informação agora nos permite perguntar. Mas perguntar, nem sempre a resposta é melhor. E é isso que a gente espera que a inteligência artificial, os chatbots, os GPTs, etc., um monte de sigla que todo mundo tem que saber daqui para frente, é que vai nos permitir fazer a escolha e o valor que tem que ser dado para a sociedade brasileira. E vocês, meus caros alunos da Faculdade de Tecnologia Senac, estão aqui para nos ajudar e participar ativamente, e conte conosco, o Senac do Distrito Federal, para essa participação. Obrigado a todos pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui. Boa tarde a todos. Acho que eu fui convidado como representante de quem está sentado na plateia, porque eu sou um dos entusiastas do uso de IA. E como tem um volume muito grande de tecnólogos, quem é que usou o chat GPT de forma direta? Quem já usou. Quem deu uma olhada, veja o percentual. A parte interessante do chat GPT é que é um modelo construído em cima de uma coisa que já existia há alguns anos. E ele quebrou a barreira por uma solução de um tecnólogo, com certeza, que estava lá pensando como é que eu quebro a barreira dessa tecnologia para assegurar o acesso ao maior número de pessoas para ter acesso a esse tipo de serviço. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas o mundo mudou. No final do ano passado, na hora que isso passou a estar disponível, a gente já não vive mais no mesmo mundo. A realidade é outra, as perguntas que a gente tem que fazer são outras, e as respostas muito provavelmente vão vir sempre respondidas primeiro por um modelo de IA. Então a gente vive num novo contexto, numa nova realidade. E tem espaços como esse aqui, em que a gente pensa no aquecimento do ecossistema. Eu digo que a parte principal do aquecimento do ecossistema que tem é aquecer vocês. Então é permanecer em constante contato com essas novas tecnologias, repensar novas formas de disponibilizar ela para o nosso usuário final, de forma que seja amigável que nem um chat GPT, e pensar qual é a próxima barreira que a gente pode enfrentar para assegurar que as dúvidas extremamente pertinentes do Itagiba com relação a nossas expectativas com relação a quem nos julga sejam vencidas e que nos tranquilize. E a gente passe a receber esses produtos como parte do nosso dia a dia. No começo dessa aceleração que a gente teve de IA nas últimas 2 décadas, um professor de Stanford chamado Andrew Ng, ele falou que inteligência artificial é que nem energia elétrica. Nada do que a gente faz hoje em dia, nem jurisdição é feito sem energia elétrica. Nada do que a gente vai fazer nos próximos anos vai ser feito sem IA. Vai fazer parte de todo o nosso dia, de nossa vida, e cabe a esses ecossistemas, esses ambientes, e a vocês pensar as novas formas de implementar, melhorar e trazer soluções de IA que melhoram a vida de todos, inclusive do sistema de justiça. Bem, como eu disse, empolgado, agradeço a oportunidade e desejo um bom evento para todos. Eu agradeço a todos aí. Só encerrando a mesa, eu queria dizer que a gente chamou aí, botei em saia curta do Dr. Rafael Leite, mas ele é um dos magistrados hoje, se não o, mas um dos que mais tem conhecimento sobre inteligência artificial no judiciário. Né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante 2 semanas, mas é um prazer tê-lo aqui, e aí só de ver ele na plateia, eu queria pelo menos dar a chance de dar uma palavrinha para ele. Agradeço a todos, professor Newton, doutor Itagiba, professor
Muito obrigado. Bem, então 10 minutinhos só para falar desse ecossistema, para apresentar a ideia inicial e depois no final do dia vai ter a apresentação dos nossos parceiros aí. Eu não podia estar funcionando, não podia estar rodando esse aquecimento do ecossistema sem a participação do Leonardo Oliveira, do Bruno, do professor Jorge. Então são grandes parceiros e coordenadores aí das outras atividades que a gente tem de ações dentro do projeto. A gente também tem vários outros bolsistas, eu não sei se alguns deles já estão por aqui, mas o Davi era para vir, a Larissa, então tem outras pessoas, o professor Fernando Leite também aqui, que vai dar uma das capacitações. Então, esse trabalho todo é feito em conjunto, né? Então, é um projeto de pesquisa com vários professores, com vários pesquisadores envolvidos, tá? Então, eu estou aqui fazendo essa apresentação geral, mas, na verdade, a gente tem aí um grupo de outras pessoas com grandes competências por trás disso tudo. Bem, o que a gente tem aí de contexto? Primeiro, a gente tem uma alta demanda do judiciário, operadores dispersos, a gente tem tanto os escritórios de advocacia, quanto também os magistrados e alunos, tanto do direito quanto da área de computação. Nós temos uma quantidade de dados no judiciário que é gigantesca, assim, qualquer pessoa que fala sobre a quantidade de dados e processos assim, fica boquiaberto comparado com outros elementos. E aí a nossa proposta é a criação desse núcleo de inteligência artificial aplicada à justiça. Então, numa conversa inicial com o professor Nilton presente, com o Dr. Itagiba, com o professor Jorge, a gente estava falando, tá, mas aí como é que a gente faz para trabalhar ou trazer a ideia de um núcleo de IA para Brasília? Tinha essa demanda, né? E aí o professor Nilton trouxe a ideia e falou assim, se a gente fizesse algo focado no judiciário, a gente teria um potencial muito maior de crescer essa IA. Porque se a gente estiver competindo, né, com o IA aplicado a cidades inteligentes, aplicado à agricultura, outros grandes centros no Brasil tinham essa competência, mas se a gente falar do judiciário, Brasília tem dentro dela todos os superiores, todos os tribunais superiores, uma massa de pessoas pensantes que estão próximos a esse tema. Então, a utilização do IA no judiciário para Brasília é uma coisa que caía muito bem, no sentido de trazer para a nossa capital aqui esse contexto de trabalho. Bem, aí o que é o NIAJUS hoje, só para vocês entenderem. Então, a ideia é que ela seja um Instituto de Ciência e Tecnologia, um ICT em estruturação. A gente não tem um CNPJ, a gente está dentro de um projeto de pesquisa. Basicamente, quem faz parte hoje, o Biotic, né, com o Gustavo que estava abrindo, o TRF1, Dr. Itagiba, a gente tem aí a FAPDF, que é o financiamento, a UNB tendo o professor Nilton como coordenador do projeto e a Finatec como a gestora desses recursos que a gente recebe. E aí, como a gente está funcional, que são essas atividades que a gente vai estar apresentando para vocês. A gente tem como principais eixos a comunidade cientista de dados, que são os alunos que fazem parte desse processo, então entender o que é ciência de dados, esse é o nosso grande mote, que é o nosso ecossistema. Nós temos os dados jurídicos que são necessários para fazer esse trabalho, e aí basicamente o que a gente estava buscando, e aí eu vou reforçar essa fala, que são os nossos parceiros e investidores, ou seja, as pessoas que estão realmente envolvidas com esse projeto. Então eu queria reforçar aqui o envolvimento do SENAC, da Faculdade SENAC, mas a gente já conversou com a OAB, o professor Dr. Fernando Abdala, ele é diretor de TI da OAB. A OAB, com todos os escritórios de advocacia, está apoiando esse projeto. A gente conversou recentemente com o SEBRAE, que está apoiando também na parte do empreendedorismo. A gente já tem a luz verde aí da UNIDF, o UNDF, que é a nova Universidade do Distrito Federal. Então a gente tem uma série de parcerias que estão sendo construídas a cada dia que passa. Apresentou o projeto, o pessoal fala, Ricardo, eu quero estar presente, eu quero estar envolvido com isso. Tá? A gente apresentou para o PNUD também demonstrou interesse. Dentro do CNJ eu já fiz algumas apresentações, também tem mostrado interesse. Então, quando a gente fala do projeto, sempre tem gente querendo se envolver. E aí a gente tem esses três eixos, capacitação, pesquisa e empreendedorismo, que, como eu falei, a gente vai falar de forma mais detalhada mais na frente, no final das nossas apresentações hoje. Juntando tudo isso, a gente tem uma plataforma, e aí o Bruno é nosso grande coordenador, diretor de TI aí, que é a plataforma Juggle, ele vai apresentar um pouco para a gente, que é basicamente um ambiente de competição. Esse ambiente do Juggle, ele é o catalisador entre todos os projetos, tá? E a gente vai desenvolver, falar um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, como é que estão nossos eixos? A gente tem um eixo de pesquisa, que aí ele é coordenado pelo professor Nilton e o professor Fabrício, que são do iLab. A gente tem um eixo de capacitação, que é coordenado pelo professor Jorge. O eixo de empreendedorismo, pelo Leonardo, e a plataforma Juggle, pelo Bruno, que são nossos coordenadores aí nesses diferentes eixos. O que é o eixo de pesquisa? Identifica problemas de inteligência artificial e cria soluções inovadoras aplicadas à justiça. Capacitação, qualifica profissionais para trabalho de inteligência artificial com foco nas demandas do núcleo. Empreendedorismo,
fomenta o ecossistema tecnológico do DF no desenvolvimento, implementação e uso de soluções aplicadas à justiça, e o plataforma Juggle atua como catalisador dos demais eixos. Então é ele que junta tudo isso. Então isso daqui funciona mais ou menos como um ciclo, né? Então você tem uma pesquisa que está sendo feita algo de ponta, logo em seguida você tem a demanda por profissionais que vão trabalhar em cima de inteligência artificial, e aí esses profissionais eventualmente vão ter problemas que vão ser trabalhados ou desenvolvidos em forma de empreendedorismo, e aí a gente vai ter aceleração de empresas, capacitação na área de empreendedorismo. E aí, por último, tem o desafio, que esse desafio ele vai trazer o que há de inovador na pesquisa, esses alunos que estão trabalhando com essas atividades, com essa inovação, e ao empreendedorismo, que são pegar essas soluções que são trabalhadas e eventualmente fazer disso um negócio, né? Então a gente tem aí uma parceria tanto com o Sebrae quanto com a Cotidiano, acho que está chegando aqui uns nossos colaboradores, né, parceiros. Então é isso que a gente tem. Aí a gente tinha um videozinho, não sei se eu vou conseguir demonstrar esse vídeo aqui, só um minutinho. Então, basicamente, a gente tem lá do lado a capacitação, né? Então, isso aqui é a nossa visão sistêmica, né? O professor Jorge trouxe isso aí para a gente há um tempo atrás. Aí, na capacitação, a gente está capacitando os alunos do direito e da tecnologia de forma geral. Então, esses alunos são capacitados. E aí, essas capacitações, eles vão gerar estudantes que têm competência suficiente para estar trabalhando nesses problemas, tanto com a visão de IA, quanto com a visão do judiciário, certo? Esses estudantes eventualmente vão estar trabalhando em cima do Juggle, que o Juggle é essa plataforma de desafios. Essa plataforma de desafios vão gerar soluções que vão poder ser apoiadas pela pesquisa e desenvolvimento, que é o pessoal do iLab e das outras universidades trabalhando em cima disso, que vão gerar grupos ou equipes, que a gente está chamando de equipes de inovadoras e de trabalho, que eventualmente vão demandar mais capacitações ou vão gerar empreendedorismo, então vão gerar empresas ou soluções que possam ser trabalhadas. Esses empreendedorismos eventualmente vão estar criando essas startups, que tanto as soluções quanto as startups vão estar apoiando os operadores do direito. E aí esses operadores do direito vão fomentar a melhoria na justiça, vão demandar ou trazer mais problemas do judiciário, e aí mais dados vão sendo disponibilizados, mais problemas em cima do Juggle, mais capacitação, mais pesquisa e assim por diante. Então esse daí é o ciclo da visão sistêmica que a gente tem para a jornada do NIAJUS. Então a gente quer que isso funcione dessa maneira, para que a gente tenha um ciclo, depois 2, depois 3, daqui a 2, 3, 4 anos a gente tem isso funcionando aí de forma eficiente, tá bom? Agradeço a todos. A gente já tem aí algumas páginas abertas, o NIAJUS, estamos com o Instagram, com o LinkedIn, e é muito importante o envolvimento de vocês nesse processo. A gente está com o e-mail de vocês, mas que vocês consigam seguir essas mídias sociais, porque são várias ações que vão ser feitas nos próximos meses. A gente tem aí vários dos nossos colaboradores, o Leonardo, o Bruno, o Jorge vão estar falando um pouco mais adiante de quais são as etapas, mas a gente já tem a primeira capacitação começando dia 15 de abril, depois a gente vai ter curso de empreendedorismo, depois a gente vai ter os desafios, e é para você estar entendendo toda essa lógica aí desse caminho, né, crítico, é bom que você esteja ligado nessas atividades, tá? E a gente tem muita atividade, muitas ações. Um dos grandes questões que a gente queria trazer para vocês são os desafios, e esses desafios são questões muito importantes para a gente, para o Juggle. E a gente tem pessoas com muita competência, eu estou vendo aqui a Tainá, né? Vai estar apresentando como moderadora nos trabalhos, mas ela também é uma das pessoas que vai estar ajudando a gente a pensar não só o IA quanto o judiciário para os desafios. O próprio professor Danilo, o professor Henrique, então são vários profissionais que são da área do direito, mas que também são da área de IA, que vão estar pensando nesses desafios para que sejam coisas que tenham aplicação prática, ou seja, eu vou entender de problema de inteligência artificial, mas eu vou estar resolvendo um problema que é algo real para o judiciário. Tudo bem? Acho que eu já falei demais, passo a palavra. Queria chamar aqui então o professor Fabrício, do iLab. Passo a palavra para ele. Obrigado. Então, obrigado pela participação de todos aí, todas, né? Vamos dar início ao nossa primeira palestra aqui com o nosso pesquisador Danilo Carlotti. Poderia vir conosco aqui, Danilo? O palco aqui, basicamente, eu vou assim, não te atrapalhar muito, né? Deixar você com a palavra, né? Fica à vontade. Boa tarde. Meus caros, a apresentação vai ter 3 partes. Eu queria falar um pouquinho da história de Legaltech, enfim, pelo menos o que eu conheço desde 2015, que eu tenho acompanhado. Boas ideias que não vingaram e por que elas não vingaram até hoje, em alguns lugares aqui vingaram, e as perguntas que eu acho que, em dicas gerais para todo mundo que quer empreender ou fazer pesquisa no Brasil, especialmente nessa área de Direito e Tecnologia.
Eu queria começar endereçando, recentemente eu recebi um convite do meu orientador lá em São Paulo, meu orientador de doutorado em Direito, e ele me chamou para uma aula de filosofia do direito dele, em que ele tinha a seguinte pergunta, né? IA é capaz de pensar? Eu falei para ele, se for só isso vai ser rápido, porque a resposta é não. Não existem computadores ou sistemas que sejam capazes de reproduzir o nosso pensamento, entendendo o pensamento de uma maneira complexa, como nós entendemos hoje de um ser humano. Então a resposta é não. Agora, o que IA faz, né? Eu lembro de uma passagem do livro de Origins of the Self, do Charles Taylor, que é um filósofo, em que ele fala sobre a capacidade que nós, seres humanos, temos de fazer avaliações de segunda ordem, que é o que o nosso doutor, nosso juiz federal, que estava... Perdão. Eles comentaram. Então, o que seria essa avaliação de segunda ordem? Charles Taylor fala assim, imagine que você está durante a Revolução Francesa, e a sua mãe está muito doente, e você tem que fazer uma opção entre ficar com sua mãe doente em casa, ou então participar da Revolução. Essa escolha não é uma escolha que tem uma resposta fácil ou óbvia, mas é completamente diferente se você falar, bom, imagine se você tem a opção entre ficar com a sua mãe em casa, que está doente e morrendo, ou ir para a praia, nesse mesmo contexto. O Charles Taylor fala, se as duas perguntas fossem iguais, então nós não teríamos a capacidade de fazer aquilo que ele chama de avaliação moral, ou avaliação de segunda ordem. Não é só uma questão de saber se aquela resposta é melhor ou não, ou tem um critério objetivo para ser respondida. É uma questão de saber que tipo de ser humano eu sou se eu escolher uma ou outra coisa. Quando eu penso nas minhas atividades como estagiário, eu me sinto, né, na minha época, 2005, que eu fiz faculdade de Direito, eu me sinto muito menos no Les Misérables do que no tempos modernos. Então, uma das atividades que a gente tinha, por exemplo, era fazer protocolo. A gente pegava o papel, que era assinado por advogado, levava até o fórum, e alguém carimbava aquilo e a gente ia embora. Eu pensava quando eu estava fazendo essa atividade? Não, nem um pouco. É muito mais parecido com o Charles Chaplin apertando os parafusos. Então, assim, quando a gente fala que IA não pensa, não significa que IA não consegue fazer coisas que nós, enquanto seres humanos, fazemos. Só significa que ela não consegue fazer tudo o que nós, enquanto seres humanos, fazemos. Mas existem várias coisas que nós, enquanto seres humanos, fazemos que não envolvem pensamento, não envolvem avaliação de segunda ordem, não envolvem valores, envolve simplesmente o fato de que nós não temos robôs ainda para fazer aquilo. Ponto. E nesse sentido, o que IA, e aqui eu vou simplificar bastante uma série de discussões, mas assim, os três grandes ferramentas ou possibilidades que IA nos traz atualmente, duas delas que dizem respeito ao aprendizado de máquina clássico e uma delas, IA mais nova, que é a IA generativa. Então, falando de três coisas que inteligências artificiais são capazes de fazer, a primeira coisa delas é encontrar semelhanças e diferenças entre dados. Então, por exemplo, imagine que este aqui é um caderninho, e eu mostro isso para um modelo de aprendizado de máquina e mostro uma garrafa d'água. E eu falo para ele, olha, isso aqui eu consigo escrever em cima, ele tem uma certa textura, uma certa densidade. Isso aqui é molhado, isso aqui é azul com transparente, etc. E se eu mostro isso para um modelo de aprendizado de máquina, quantificando matematicamente todas as propriedades que eu acabei de falar, que são características dos objetos, ele consegue fazer conta matemática e falar, olha, isso aqui parece mais com isso do que isso. Classificação é basicamente esse tipo de problema. É um problema em que você pega a realidade, transforma ela em dados, em medições matemáticas, e você fala, isso aqui parece matematicamente mais parecido com outras coisas do que essas duas coisas aqui são. Outra coisa que aprendizado de máquina clássico consegue fazer. Ela consegue encontrar padrões, aquilo que a gente chama de agrupamento ou clusterização. O que é isso? É simplesmente você pegar e falar, olha, isso aqui se parece com isso aqui se parece, por exemplo, com um celular. Por quê? São mais ou menos a mesma finura, mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos as mesmas características.
E a terceira coisa que eu queria citar, e essas três coisas serão importantes, né, para eu poder explicar as ferramentas, a história das Legal Techs, da forma como eu a vivenciei desde 2015. E a terceira coisa é que nós chegamos no ChatGPT. O que é o ChatGPT do ponto de vista de tecnologia por trás? Ele é um modelo em que ele aprende, a partir de segmentos de texto, os segmentos de texto que fazem mais sentido vir depois. Então é mais ou menos assim, a partir do momento que eu tenho pedaços de texto, o BERT faz isso, entre outras redes neurais fazem isso também, eu pego pedaços de texto e falo, bom, depois desse pedaço de texto, deve vir esse outro pedaço de texto. Porque estatisticamente é aquilo que faz mais sentido. Então quando a gente lê aquilo, parece um ser humano. Tem um professor do INSPER, o Fábio Aires, com quem eu aprendi muito sobre ciência de dados, que ele fala, o ChatGPT é só um papagaio. Uma professora da MIT também falou isso. Não, tudo bem, é um papagaio, mas é um papagaio que consegue substituir os seres humanos em certas funções. Em várias funções. Teve empresas inteiras que demitiram mais de metade da equipe porque o ChatGPT consegue fazer, como um bom papagaio faz, repetir certas palavras. E de uma maneira muito mais parecida com o ser humano do que aquele bom e velho telemarketing que os autores citaram. O ChatGPT não fala para você, aperte 2 se você quer tal coisa. Ele pergunta, o que você quer? E você responde, e ele decodifica aquilo e fala, bom, tendo em vista que a pergunta foi formulada dessa forma, então vou responder dessa forma. Porque historicamente foi isso que eu aprendi a fazer. Essas são 3 grandes tipos de ferramentas, digamos assim, que existem atualmente. 2 de aprendizado de máquina um pouco mais clássico e uma de IA. Essas 3 coisas serão importantes porque elas dizem respeito a, enfim, à história, né, e as ideias e as ferramentas que existem hoje. Então eu lembro quando eu comecei, lá em 2015, existiam uma das grandes coisas, ou problemas, que eram atendidos por Legal Techs, era o problema de extração de informação dos tribunais. Então foram desenvolvidos crawlers. Para a equipe de ciência da computação e todo mundo que mexe com tecnologia, isso significa você montar um programa que, simulando um navegador como o Firefox ou Chrome, faz uma requisição num site, baixa aqueles dados, eventualmente clica em alguma coisa, etc., e transforma aqueles dados em tabelas. É isso. Bom, isso era muito importante por quê? Porque existiam, os advogados tinham processos no Brasil inteiro, e lá por os idos de anos 90 e começo dos anos 2000, existiam estagiários que eram responsáveis por ler o diário oficial impresso com uma lupa, ficar procurando o número de OAB dos advogados. Então qual que era o problema? A dificuldade de você acessar de maneira automatizada certas informações que eram publicadas em texto. Algumas delas estavam disponíveis online. Depois disso, repositórios de pesquisa. Então, isso foi, digamos assim, evoluindo para você conseguir pegar somente as decisões, sentenças e acordos, etc. Baixar essas informações, construir um repositório de pesquisa brasileiro, né, de todos os tribunais do Brasil, para que os advogados pudessem fazer pesquisa de jurisprudência. Aqui nesse ponto tem uma, e eu acho que esse vai ser um tema recorrente. Os tribunais, obviamente, por causa do sistema dos tribunais começaram a ficar sobrecarregados, eles começaram a instalar CAPTCHAs, ou aquelas provas contra robôs, né? O que é aquilo, gente? Aquilo é custo. Aquilo não protege sistema nenhum, aquilo não é impeditivo para nada. Aquilo só transforma o acesso em algo mais caro. Então, como que se fazia antigamente? Antigamente, aqueles CAPTCHAs eram letras distorcidas. O que você desenvolveu? Formas de OCR, ou de leitura ótica dos caracteres, melhores. E aí ele conseguia ler. Bom, depois disso passaram para o bom e velho reCAPTCHA do Google, versão 2, versão 3, versão 57. Que realmente um ser humano precisava clicar naquilo. O que foi desenvolvido? Sistemas em que você faz a requisição, a sua requisição vai para um servidor do Sudeste Asiático, em que pessoas que são absolutamente mal pagas, coisas assim, de 10 centavos de dólar a hora, elas vão, abrem, preenchem, clicam o que é semáforo, o que não sei o que, e a requisição é aberta e você consegue acessar o site. É isso.
E aí você paga $1 por tantas requisições, etc. que você faz. Se vocês jogarem no Google hoje como quebrar reCAPTCHA V2, vocês vão cair em uma dessas servidores, dessas empresas que prestam esse serviço. Então, os tribunais, quando fizeram isso, essa limitação a essa informação, não conseguiram tecnologicamente impedir esse acesso. Não é que eles criptografaram a base. Eles só tornaram isso mais caro. E, infelizmente, limitaram esse acesso. Então, o que se surgiram? Empresas especializadas, que têm dezenas de programadores, cuja função básica é ficar desenvolvendo proxy para não ser bloqueado o IP, entre tantas outras coisas que simplesmente visa você dar um bypass tecnológico nas soluções já implementadas. E força as pessoas a terem que pagar por essa informação. Dito isso, por onde nós evoluímos, né? Isso, 2018, 2019, já começam a surgir empresas, eu não estou citando o nome delas, né, por razões óbvias, para não fazer merchan, mas que fazem basicamente isso que eu acabei de falar, captura de informações e repositório de jurisprudência, só que com Power BI. Então é basicamente tudo isso, só que com dashboards, com gráficos, tudo aquilo que a gente não entende ou a gente tem medo ou acha bonito, né? Então, advogados, geralmente, eles não entendem muito o que é aquilo, então vem o gráfico e fala, caramba, isso aqui deve ser um negócio fendável. Não, né? É bem mais simples. E tem várias empresas que fazem isso. Então, eles fazem relatórios com Power BI e disponibilizam isso nas plataformas. Permitem você fazer algumas pesquisas, mas geralmente as pesquisas são com palavra-chave, ou, no máximo, são as pesquisas como já disponibilizado por o STJ, etc., com expressões regulares, né, tecnicamente falando, para vocês. Todas elas, se não a maioria delas, usa por trás disso uma Elasticsearch ou algum servidor equivalente. Outras iniciativas que surgiram bastante também, revisão de documentos. Então, basicamente, como é que funciona? Existem iniciativas como o ROS, né, da IBM, que é uma derivação do Watson, que lá nos Estados Unidos faz leitura automatizada de contratos. Então, com um compilado de ferramentas, entre essas que eu falei, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem agrupar os textos muito semelhantes das cláusulas e classificar. Então, essa aqui é uma cláusula do tipo 1, essa aqui é uma cláusula do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, etc. E nessa classificação, ele consegue identificar, bom, então nós temos cláusula de controle, seção de controle da sociedade nesses contratos. E aí gera uma tabela com esses contratos. Aí você, enquanto advogado ou auditor, você não precisa ler todos os contratos procurando por aqueles contratos específicos que contêm essa cláusula. O ROS já acha isso para você, que você vai ler só aquelas cláusulas específicas. Então, o ROS, ele diminuiu em muito, com essa revisão de contratos, o tempo de leitura manual. Isso foi trazido para o Brasil não da mesma forma, mas há empresas no Brasil que fazem a leitura de contratos e fazem a classificação de cláusulas, e inclusive que fazem a elaboração de contratos, plataformas em que você consegue automatizar tanto a extração de informação dos contratos, como também a elaboração desses contratos. Basicamente, você coloca as informações numa tabela, seria mais ou menos o seguinte, né? Você coloca as informações numa tabela de Excel, cada linha contém todos os dados necessários para a elaboração de um contrato, nome das partes, endereço, qualificação, etc. E isso é colocado no texto como se fosse uma macro do Word, em que você pega esses dados de uma tabela de Excel e coloca nos locais certos, e aí sai um documento Word. Não é exatamente assim, mas é parecido com isso, né? Você usa APIs e coisas mais sofisticadas, você não usa tabela de Excel, você usa banco de dados, mas para todo mundo tentar entender mais ou menos. Outra coisa que também já é um pouco antiga, mas que faz sucesso até hoje, são a automatização de rotinas. Então, por exemplo, um classificador de andamento processual. Chega um andamento processual, e aí você sabe se aquilo é uma sentença, se aquilo é um despacho de conclusão, se aquilo é simplesmente um andamento como uma certidão de oficial de justiça. E você cria uma árvore de decisão em que, dependendo do tipo de andamento, você associa isso dentro do seu sistema de acompanhamento processual e dispara um comunicado. Então o advogado júnior X vai responder os casos assim. O advogado sênior, quando tiver um prazo de, por exemplo, uma apelação, vai para o advogado sênior Y. E por aí vai. Isso tudo é feito com...
RPs são basicamente, do ponto de vista técnico, né, para o pessoal de tecnologia, bases de dados com front de formulário. Não tem muito além disso, com regras internas por trás. Agora eu queria falar um pouquinho de boas ideias que não vingaram e algumas vingaram em diferentes contextos, e o que fez elas vingarem ou não vingarem. Que eu acho que quando a gente pensa tanto em pesquisa quanto em empreendedorismo, é importante você entender aquilo que não dá certo, né? E por que não dá certo? De preferência para vocês não repetirem os mesmos erros. Então, eu lembro de um caso, quando eu trabalhava em 2016 numa empresa, ela tinha a seguinte proposta, além de fazer revisão de contratos, ela tinha como proposta pegar o conhecimento do advogado, por exemplo, o advogado que sabia escrever uma tese extremamente complexa sobre o assunto X de societário, não sei o quê. Você pegava o conhecimento dele e criava uma árvore de decisão. Para aqueles que são somente de humanas, o direito, uma árvore de decisão é basicamente um conjunto de regras que era tipo assim, se isso acontecer, faça isso, se isso acontecer, faça aquilo. É aquele fluxograma. Qual que era a ideia? Você conseguir programar esse conhecimento do advogado nesse fluxograma e com que isso pudesse ser executado até mesmo por um estagiário, um advogado mais júnior. Então, contanto que o estagiário, o advogado mais júnior, soubesse do raciocínio do advogado mais sênior, ele conseguiria selecionar as opções ou percorrer esse fluxograma e chegar à decisão final. A decisão final seria um texto da petição, né? Quando isso foi apresentado, e se eu lembro assim, visivelmente da apresentação, o sócio majoritário um dos grandes escritórios de advocacia de São Paulo e do Brasil, sorria assim daqui até aqui. O advogado sênior estava xingando nós, literalmente xingando. Por quê? Porque o advogado sênior falou, mas o que você acha que eu vou passar meu conhecimento para a máquina, seu filho de não sei o quê, né? Sua mãe é uma senhora muito respeitosa, por aí vai. Por quê? Porque ele viu nitidamente que se ele fizesse isso, a pessoa que estava sorrindo desse lado não ia precisar dele mais. Porque o conhecimento dele estava como que imortalizado nessa árvore de decisão. Então, obviamente, que em palavras mais ríspidas, foi dito que não havia interesse deles prosseguirem. Obviamente, porque ele não queria, né? Não porque o advogado sócio majoritário queria. Diferente disso, foi algo que aconteceu, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo começou um experimento com o Watson da IBM para auxiliar um desembargador específico. Foi uma prova de conceito em que o desembargador começaria a escrever o texto do voto e o Watson da IBM escreveria o resto, com base nos votos já proferidos pelo desembargador. Então, basicamente, o que o Watson faria? Ele pegaria os outros acordos do desembargador e falaria, bom, isso aqui que você está escrevendo, Vossa Excelência está escrevendo, parece com isso. Então, depois disso vem isso, depois disso vem isso. E ele meio que, com base num dominó, escreveria o resto. O desembargador ficou absolutamente fascinado e o tribunal achou isso fantástico. Por qualquer motivo, essa iniciativa acabou não prosperando até onde eles gostariam, mas o fato é, o que tem de grande diferença, né, entre esses dois cenários? O desembargador tem estabilidade funcional, ele não vai ser mandado embora, ele vai continuar ali. Se uma máquina fizer o trabalho, parte do trabalho por ele, está tudo bem. No caso do advogado, existe uma resistência, porque ele não tem interesse de nenhuma forma que ele deixa de ser dependente, o trabalho dele diminua, as horas dele, billables, né, diminuam mesmo que minimamente, porque se diminuírem, ele perde dinheiro. Então, assim, a eficiência que bate num problema de que para o judiciário é bom, o Estado é bom de ser eficiente. Quando ele reduz custo, é bom. O custo para o advogado, o custo de um cliente, para o advogado é salário. Então, assim, eles não têm os mesmos incentivos para serem eficientes ou bons naquilo que fazem do ponto de vista de tecnologia, né? Outro caso interessante, uma das consultorias que eu desenvolvi foi justamente na criação de uma matriz de risco
para poder associar, com base em N características, a probabilidade de sucesso ou insucesso de uma ação judicial. Isso recentemente foi testado num contexto de auditoria. Então é basicamente o seguinte: uma empresa grande tem que provisionar para aquisição de tecnologia, o que significa que é o seguinte: com base na probabilidade de perda de uma ação judicial, você tem que provisionar ou não o dinheiro para poder pagar isso que é devido. Se o advogado da sua empresa acha que você tem a probabilidade remota de perder essa ação, você não precisa provisionar. Se for possível ou provável, tem certas características que você é obrigado a guardar esse dinheiro. Então, a consultoria era o seguinte objetivo: como que isso é feito por muitos advogados hoje no Brasil? O advogado olha a ação, com base na experiência dele, para não falar que ele está chutando, ele fala: olha, essa probabilidade aqui é provável. Ah, não, essa aqui é possível, essa aqui é remota. Ok. E aí, com base no método que, enfim, passei anos como pesquisador, etc., desenvolvendo, a gente consegue chegar num cálculo tipo 63%. 63% pelos motivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com base em 300 mil ações que foram investigadas, etc. E aí, quando a gente tenta vender isso, e foi extremamente informativo, o cliente chegou e falou assim: mas o que o seu método tem de diferente de um advogado que está chutando? E, bom, o método, né? Toda a parte científica, o estudo, né? A tecnologia, a inteligência artificial que faz classificação, clusterização, que faz o diabo. Não, tudo bem, mas vai aumentar ou diminuir o quanto que eu tenho que guardar? Eu falei: não tenho a menor ideia. Eu não consigo te dizer, ab início, se a realidade vai ser mais favorável ou não a você. Então, mas é que assim, não é obrigatório eu fazer esse provisionamento de maneira responsável. Então, sendo bem sincero, a gente tá bom do jeito que tá. Tudo bem, é compreensível isso. É um custo que o cliente simplesmente não quer ter. Mas assim, esse tipo de fracasso remete justamente ao que eu quero falar depois, que é: saibam o que vocês querem fazer antes e vejam se efetivamente faz sentido, antes de efetivamente gastar tempo e 2 décadas da sua vida, no meu caso, estudando esse tipo de coisa. Então, assim, algumas perguntas ou dicas gerais sobre o que fazer ou não fazer. Primeiro, mapeie o seu usuário e a resistência que existe. E aqui resistência significa 2 coisas. Primeiro, alguém vai perder o emprego com o que você está fazendo? Se sim, não apresente para essa pessoa. Ou pelo menos não comece por ela. Quanto mais organizados elas forem, pior vai ser para a sua solução. Por que, por exemplo, eu, enquanto estagiário, eu não reclamei de ter perdido a minha função de protocolo para o sistema eletrônico, ou processo eletrônico? Primeiro, porque eu não tinha opção. O estagiário não tem voz, né? E segundo, porque existiam outras coisas que eu podia fazer ali. Agora, o advogado sênior desse escritório de advocacia, ele já é muito, né, a resistência dele é muito mais forte. Além disso, mapeie a resistência do seu usuário. Existem usuários que são mais propensos a risco. Eles querem adotar inovações. Eles estão dispostos a investir dinheiro. Tem aqueles que depois que alguém entrar, ele vai junto. E tem aqueles que só vão adotar uma tecnologia depois que todo mundo estiver usando. Saiba mais ou menos qual o perfil de com quem você está falando, e não tenta falar com a pessoa que é mais resistente a novas novidades. Pegue alguém que tem histórico de investir, tem histórico de procurar um novo e de se arriscar. Segundo, não se apaixone demais pela sua ideia. Uma coisa que é muito comum em empreendedorismo é que você fala: nossa, minha ideia é sensacional. Aí o mercado inteiro acha que o que você fez é uma porcaria, que não quer, e o errado são eles. E você vai continuar falando isso até o dia que você morrer pobre e sozinho. Quer dizer, só você está certo. Você que tem a ideia melhor do mundo. E se a justiça não adota, é culpa deles. Não, assim, não estou dizendo que não pode ser, mas isso é irrelevante de quem é a culpa. O fato é de que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum se o que você fizer não for útil. Então não se apaixone pela sua ideia e não ache que ela é a única coisa que você pode fazer na sua vida.
Você pode ter outras vocações e ajudar, se efetivamente o que você quiser fazer é produzir algo que tenha valor, existem outros caminhos. Essa sua ideia maravilhosa, que você, eventualmente, sua mãe adoraram, não é a única coisa que você pode oferecer para o mundo. Outro, MVP é algo simples e visual. Isso é uma coisa que eu aprendi perdendo um hackathon. Quando eu lembro desse hackathon, a parte visual não ficou comigo, né? Ficou com outras pessoas, eu fiquei com a parte do desenvolvimento de sistema, e eu escrevi um script, basicamente um programa que fazia aquele MVP rodar inteiro. E a banca olhou para aquilo e falou, nossa, mas... é que eu não posso usar as palavras que me vêm à mente, mas assim, eu estou um pouco me lixando porque você escreveu de programa. Eu quero saber se fica bonitinho. E eles acabaram escolhendo e dando ganho nesse hackathon para uma equipe que tinha MVP, para aqueles que não são muito familiarizados com esse termo, é Minimal Viable Product, ou seja, produto mínimo viável. E produto mínimo viável é uma coisa que funciona, mas que é visual, que é fácil de usar. Não é algo que você precisa ter completo, não é uma solução perfeita. Então, uma regra de ouro, se você quer construir um MVP, é $100 em 2 dias. Obviamente que isso é um exagero, mas assim, não gaste tempo, não gaste dinheiro, não fique 6 meses produzindo MVP. Se você está fazendo 6 meses de MVP, você não tem o MVP. Você está tentando desenvolver uma solução e que, assim, se você demorar mais do que 2 frases para explicar a sua ideia, você não tem uma ideia. Você tem uma tese. Então, simplifique. Chega para a pessoa e fala, o seu problema é esse, que eu entendi, e eu quero resolver assim. Exemplo de algo que dá super certo. Estamos fazendo um trabalho com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E a minha função nesse trabalho, que é parte do meu pós-doutorado em Ciência da Computação, é justamente desenvolver um classificador, como nossos juízes aqui nos disseram. Muitos dos temas são repetitivos na Justiça. Então, qual que foi o meu trabalho? Desenvolver um classificador que consegue falar, olha, essa decisão aqui, ou essa petição, diz respeito ao tema X. Essa aqui diz respeito ao tema Y. Para que o magistrado ou magistrada consiga internamente endereçar e falar, bom, isso aqui eu resolvo desse jeito, isso aqui eu resolvo daquele jeito. Essa é uma demanda objetiva, que eu consigo explicar fácil, é só desenvolver a tecnologia. Isso é algo que funciona. O que é um MVP disso? Algo que recebe um texto e devolve uma classificação. Não precisa fazer mais do que isso para resolver esse problema. Então não tentem desenvolver assim um negócio que fala, que pisca, que canta. Não, resolve o problema primeiro. Depois você inventa a moda. As 2 últimas coisas, e peço desculpas por ter falado muito, mas uma coisa que eu aprendi a duras penas. Numa empresa, meus caros, a pessoa comercial, ela tem uma coisa muito mais do que você. Amigos. É isso. Então, assim, quem for comercial tem que conhecer pessoas, tem que ter amigos, tem que ser bem conectado, tem que ser uma pessoa agradável de conversar. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que sou técnica, eu explico. Slide meu é tudo preto e branco, porque eu acho que cor é besteira, atrapalha de você dar ideia. Então eu não sou essa pessoa para fazer isso. Tem pessoas maravilhosas que sentam, tomam um café. Você fala com a pessoa, você acha que você é um amigo dela, você sai querendo dar um abraço nela. Então, se vocês quiserem empreender, pelo menos alguém de vocês tem que ser essa pessoa, tá bom? Pode não ser você, principalmente se a gente estiver falando de computação, mas então, vai em algum lugar e arrume alguém que tenha esse perfil. E a última coisa que eu queria falar, isso tanto vale sobre pesquisas como de empreendedorismo, é algo que eu aprendi com uma diretora do Facebook, que é fail fast. Se for para fracassar, fracassa rápido. Não é para não desistir. Não é, sabe, não é aquela coisa, desista rápido, não é isso. Teve outra abordagem que foi feita por outra pessoa, que é um fracasso completo e restrito, porque os resultados estão péssimos, e a pessoa até hoje jura que não, vamos continuar nessa abordagem. E a gente chega e fala, mas você não está vendo que deu errado? Só que por uma questão de vaidade acadêmica, a pessoa não quer admitir que a solução dela deu errado, e essa pessoa vai continuar alongando e brigando para poder falar que deu certo. Quando você faz isso no meio acadêmico, você é professor de uma universidade pública, você pode passar vergonha. Quando você é empreendedor, você vai gastar o dinheiro que não é seu e você vai perder totalmente sua credibilidade no mercado. Então não façam isso. Se for para dar errado, dê errado e corrija seu erro sem vaidade.
Admite, errei. E tá tudo bem. Se você não errar, você não vai chegar em lugar nenhum. É isso, professores. Obrigado. Danilo, obrigado aí pela sua exposição, muito rica para a gente, né? Então, acredito que todos aí ficaram muito satisfeitos com as suas ponderações e colocações. O meu papel aqui é te provocar um pouco, né, e passar a palavra para a plateia. Eu tenho algumas dúvidas, até, assim, mais do que dúvidas, né? Você revelou a realidade que é do empreendedor, né? A vida do empreendedor. E a realidade do empreendedor é dura, né? Então, mas eu acho assim que a gente não pode deixar esses técnicos saírem daqui, assim, desestimulados a empreender, né? A gente precisa dar um pouco de gás para eles, né? E eu queria, assim, te provocar pela sua experiência, assim, que você refletisse e trouxesse para a gente oportunidades que o mercado hoje oferece, quer seja o mercado, né, do escritório de direito, né, ou quer seja o mercado de governo, mercado do Estado, tribunais, assim, para que, imagine que eu fosse um técnico, né, estivesse fazendo meu curso técnico lá, e estivesse encantado com essas alternativas, esse trabalho que está sendo feito de aplicação de IA no judiciário, eu quisesse, assim, investigar, seguir por um caminho de investigação, em termos de empreendimento, para a área de IA no direito, né? Você trouxe para a gente, assim, algumas oportunidades que, aparentemente, não deram certo, outras que, de certa forma, evidenciaram um certo desprezo do mercado pelas propostas, mas eu queria te provocar, assim, pela sua experiência. Hoje, se eu quiser sair daqui, dessa palestra, e quisesse fazer um MVP para algum problema, para alguma dor que alguém efetivamente sinta no judiciário, quer seja do lado do advogado ou do lado da justiça, né? Então, eu queria te provocar nesse sentido. Mas vamos lá. Oportunidades. O que eu acho que é o mais importante? Qualquer conhecimento que vocês tenham ou queiram desenvolver, sejam, por exemplo, se você é alguém advogado que quer empreender na área de tecnologia, o que eu diria? Você tem um grande futuro, se você não quiser aprender a programar, né? Como analista de dados, por exemplo. Então, assim, alguém que consiga fazer relatórios a partir de dados estruturados que sejam disponibilizados por alguém de tecnologia, um cientista de dados, analista, etc. Então, assim, existe um mercado atualmente precisando de pessoas com capacidade analítica e que atualmente não é preenchido por falta realmente de conhecimento. E aí são tecnologias como o Power BI, o Looker, Tableau, etc. E saber como mexer nessas ferramentas, às vezes pode ser um diferencial. Se você é de área de tecnologia e você consegue, e você gosta muito, por exemplo, de front-end, ou de você programar sites, existe um grande mercado de RPs, ou seja, ferramentas de gestão, por exemplo. E quanto mais visual, quanto mais você consegue desenhar o fluxo e transformar o fluxo em algo visual de site, melhor vai ser. Se minha mão cair de repente, é porque está um ar-condicionado de 12 graus aqui, e eu vim sem casaco, mas tudo bem. Se as extremidades começarem a cair, não reparem, a gente continua a palestra. Se você é uma pessoa que gosta muito de ciência de dados, ou gosta de análise estatística mais avançada, existe um mundo, tanto em classificação, trabalhar com textos, classificando textos e criando soluções, como essas que eu comentei para o judiciário, que estão em produção no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas outras empresas, por exemplo, um problema recorrente das empresas, elas precisam saber quais são as petições ou argumentos que deram certo e os que não deram certo no judiciário. Isso é um problema de classificação. Com base no texto, você consegue atingir uma probabilidade de sucesso ou insucesso para aqueles textos. Isso é um trabalho de consultoria. Se você gosta de ciência de dados, você pode fazer essa linha de matriz de risco. Matriz de risco são ferramentas que você consegue utilizar para poder, por exemplo, criar uma matriz de decisão para poder orientar a empresa, olha, faça acordo aqui, não faça acordo aqui, essa área da empresa está dando mais problema,
Se você é alguém especializado, que gosta muito de back-end, uma programação mais de base de dados, né? Você pode focar na automatização de rotinas internas do escritório de advocacia, ou de uma empresa, da parte jurídica de uma empresa, né? Ou mesmo do Tribunal de Justiça, tribunais federais, enfim. Essa ideia de automatização de fluxo é algo muito carente, especialmente no Brasil, e que, dependendo da sua competência, você consegue fazer também. O importante, na minha opinião, é não tentem forçar, assim. Não tentem... Se você é um bom bailarino, não tenta cantar, assim, vai dar errado. Ou aprende a cantar, né? Ou então dança, que é o que você sabe fazer, mas procura alguma coisa que faça sentido e potencialize o seu talento. Potencialize aquilo que você gosta de fazer. Porque, assim, empreender exige que você fique se dedicando horas, dias, semanas, meses, errando e voltando, errando e voltando. Então, se você está tentando fazer uma coisa que você odeia, ou que você não sabe fazer bem, que você não gosta, só vai ser mais doloroso. Né? Depois vão falar que empreender é difícil. Não, porque você é teimoso ou teimosa e você está insistindo em uma coisa que você não sabe fazer. Obrigado, Danilo. Eu tenho algumas outras provocações aqui no bolso, mas eu vou abrir a palavra para a plateia. Se alguém quiser fazer alguma consideração aqui para o Danilo, eu vou passar a palavra. Boa tarde, gente. Parabéns aí pela palestra. Acho que muito rica a sua experiência. Mas eu senti falta, Fabrício, puxar a sua orelha, da gente entender da onde veio essa experiência. Então, eu queria entender como você chegou lá, então, para dar mais motivação, o que você faz hoje, e qual é a sua formação, por que você resolveu inovar para o direito. Obrigada. Então, professora, inicialmente eu fiz graduação, mestrado e doutorado em Direito, depois eu fiz graduação em Ciência da Computação, depois eu fiz pós-doc em Economia, pós-doc em Ciência da Computação e hoje eu faço Engenharia Mecânica. Aí o que aconteceu? Quando eu terminei meu doutorado em Direito, eu cheguei à nítida conclusão assim, que a área acadêmica não era aquilo que eu sonhava, né? Por incrível que pareça, as pessoas são vaidosas, eu sei que para os professores aqui é uma coisa absolutamente, né? Mas e com base na vaidade, as pessoas não veem a realidade, são negacionistas, né? Existe esse negacionismo também com base em vaidade. E aí eu falei, bom, eu quero uma coisa que eu sempre gostei muito de matemática, e aí fui para a área de ciência da computação, já comecei a trabalhar em Legal Techs, isso em 2015. E aí trabalhei muito em Legal Techs, depois eu trabalhei como cientista de dados no INSPER, junto com trabalhos em Legal Techs, sempre em paralelos. E aí eu sempre trabalhei tanto na área acadêmica quanto na área de empresa, eu acho que isso é fundamental, assim. Um dos problemas para a inovação no Brasil é que quando uma das coisas, né, que a empresa quer colocar dinheiro numa pesquisa, aí o pesquisador quer estudar dinossauro, menstruação dos pterodátilos, não sei o que, no período Cretáceo. Você fala, para que eu vou usar isso? Então, assim, é bom, se vocês quiserem alguma vez empreendedor ou pesquisa financiada, como é o objetivo, que façam coisas que efetivamente sejam utilizadas no mercado ou que pelo menos tenham algum impacto em órgãos como o judiciário, não necessariamente o mercado. E aí eu fiquei muitos anos como pesquisador do INSPER, como cientista de dados, trabalhei em algumas bibliotecas, na Bigesso, na Bibop, na Luplex, 6 anos no INSPER, onde mais? Tentei abrir algumas empresas, fui roubado por sócio, fui sacaneado, tentei hackathon, e aí eu fui prestando consultoria. Depois disso eu fui consultor, e aí hoje eu faço consultoria para os Estados Unidos, faço consultoria para o Brasil e trabalho em fintechs. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Danilo, então, o objetivo desse projeto, né, é a construção de um ecossistema. E um ecossistema de empresas, ele envolve não criar uma empresa, mas um conjunto de... Está dando uma microfonia aqui. Um conjunto de empreendimentos que se juntam, né, para buscar um objetivo. Claro que cada empresa tem o seu interesse individual, mas no coletivo elas funcionam bem juntas, integradas, e atendendo a um segmento, né, que aí você tem basicamente o Poder Judiciário como grande espaço, né, mas você tem a parte também privada e tem o próprio conceito de justiça mais amplo, né? Como é que você vê, se você
enxerga assim, os desafios que nós enfrentaremos na criação de um ecossistema, e não uma empresa, mas um conjunto de empreendimentos? Qual é o papel das partes aí envolvidas, né? O Estado, como eventualmente financiador, mas também demandante, né? A Justiça contrata serviços, mas ela tem as suas características próprias com relação à forma de guardar dados, e aí já o setor privado tem outras características, e a universidade, né, com essas características, e as pessoas que querem financiar isso. O que é que você poderia falar sobre esse aspecto aí? Obrigado, Victor. Eu acho que a pior coisa que mais atrapalha o empreendedorismo no Brasil é essa necessidade que a gente tem de agradar um ao outro, né? Então parece que assim, você vai fazer um ambiente, um ecossistema desse, que é um ambiente necessariamente que deve fomentar a competição saudável entre empresas. E aí parece que todo mundo tem que ser amigo pessoal. Assim. Eu acho que esse é um problema inicial. Eu acho que é importante que o ambiente desse seja muito transparente quanto às regras. Olha, nós somos empresas que visamos ter sinergia, eventualmente eu faço algo que outra empresa complementa, mas que não tem problema nenhum a gente ter competidores. E ter pessoas tentando competir para apresentar uma solução melhor. Eu quero apresentar uma solução melhor que a empresa do Fabrício. Está tudo bem, contanto que as regras sejam bem definidas, todos saibam o que é isso, e todos joguem de acordo com as regras do jogo. Né? Então, olha, todo mundo vai ter o mesmo tempo, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, tentando fazer com que as melhores soluções sejam apresentadas. E às vezes uma solução é melhor para a parte do mercado, para a parte da justiça, outra para outra parte, para outro órgão, está tudo bem. Eu acho que do ponto de vista dos financiadores, enquanto financiador, o que eu vejo que eles mais buscam é clareza nos resultados e accountability nos resultados. Né? A pior coisa para um financiador é que você não tenha certeza se aquilo que você está comprando vai funcionar ou não. O risco no Brasil já é muito grande. E você comprar algo que no final você não sabe se vai funcionar, se não vai ter métricas bem definidas, um problema bem definido que as pessoas efetivamente têm que resolver. Por isso que o modelo de hackathon é tão interessante. Né? Assim, o modelo do Django, enfim. Que, olha, temos um problema. Quem resolver melhor esse problema, ou, digamos assim, as empresas que melhor resolver esse problema vão ser avaliadas de acordo com isso. Então, acho que assim, é importante ter métricas bem definidos os problemas, métricas para poder saber o que se espera daquela solução. Não é porque eu acho que é melhor resolver assim, não. Eu tenho uma métrica objetiva. Ele tem que responder a essa pergunta. A sua solução responde? Se sim, maravilhoso. Né? E eu acho que a todo momento tem que ser fomentado as regras claras do jogo. Assim. Todo mundo tem que saber o que tem acesso, tem que ter acesso aos mesmos contatos, enfim, para que todo mundo tenha as mesmas possibilidades de empreender e crescer, né? Sem a necessidade de ficar a gente chateadinho. Eu lembro, mais de um emprego, uma das coisas que eu sofri bastante, eu tive um feedback de um chefe que eu sou muito pouco político. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a pessoa estava errada e você falou isso na cara dela. Eu falei, uai, ela estava errada na minha cara, se ela tivesse errado na palavra, eu falava pra cá. Ela estava errada aqui, eu falei aqui. E eu acho que isso é difícil no Brasil. Assim. Quando você faz consultoria nos Estados Unidos, isso é muito claro. Assim. A pessoa fala, olha, a sua ideia é uma porcaria pelas razões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? E eu acho que a gente tem que fomentar um ambiente em que as pessoas possam receber as críticas de maneira aberta. Tipo assim, olha, a sua ideia é ruim, não é que você é uma pessoa ruim, é que eu não gosto de você. A sua ideia só é ruim. E se você melhorá-la, você vai conseguir crescer muito mais do que se você ficar apegado nessa ideia. Então, um ambiente de crítica, com observadores eventualmente externos ou convidados com experiência naquele mercado, sejam capazes de criticar as ideias e que não pareça que é um competidor só criticando por diminuir a pessoa, mas que é alguém realmente independente. Né? Acho que isso faria muito bom também para poder quebrar um pouco esse ambiente de camaradagem, de uma mão lavar a outra, de você não me critica, eu não me critico. Né? Minha pergunta é a seguinte, Danilo. Eu já conheço o seu perfil, né, chama muita atenção, mas se a pessoa não quer estudar TI, direito, medicina, em vários idiomas, tem uma teoria que diz que ela é melhor se juntar em equipe, né? Eu queria te perguntar que tipo de perfil tem que ter nessa equipe?
Alguém da direita, alguém da TI? Você falou do comercial. O que você acha? Quem que tem que estar dentro dessas equipes? Vamos lá, né? Se a gente fosse montar os vingadores do empreendedorismo, a gente tem que ter. Acho que com certeza alguém de comercial é absolutamente essencial, porque é alguém que vai fazer as coisas rodarem. E eu acho que esse é um dos únicos que não tem em pesquisa, né? Em pesquisa você tem que ter fóruns adequados para apresentar, mas você não tem que conseguir contatos com base em quem você conhece ou analisar. Você tem que conseguir, enfim, né? É um journal, é peer review, etc. Então acho que comercial, sem dúvida nenhuma, é algo importante para empreendedorismo. Existe os dois básicos, né? Front-end e back-end, que a gente brincava antigamente, que é basicamente alguém para poder fazer os microserviços, banco de dados, as APIs, conexões, integrações, etc. Alguém para que aquilo fique algo minimamente bonito, né? Como eu falei, MVP é visual, tem que ser apresentável. O investidor quer ver coisa que funciona em site, ou um aplicativo mobile, etc. Eu acho que idealmente vai ter algumas coisas assim, quanto mais tivesse, couber no orçamento, etc., bom. Então, assim, alguém focado em experiência do usuário, se for possível, maravilhoso desde o começo, senão espera um pouco até você ter algo mais desenvolvido. O que é alguém experiência do usuário? Alguém que vai efetivamente fazer com que aquilo funcione para uma pessoa que não estudou aquilo, né? Uma pessoa que não está desde o primeiro momento do projeto. Alguém que vai olhar e falar, olha, esse botão aqui tem que ser desse jeito porque é mais intuitivo. Uma discussão, por exemplo, longuíssima que teve no Nubank. Eu sei porque eu trabalho com pessoas de lá. Se a avaliação era assim, de 1 a 5 estrelas, vai ser por carinhas. Se for por carinha feliz ou triste, o que eu coloco no texto da carinha? Aí ficaram assim, semanas discutindo se aquele texto correspondia bem àquela carinha, se tem... Dependendo de qual área você é, parece meio banal, mas o fato é que alguém precisa fazer isso para que isso faça sentido para a população, né? Que mais? E eu acho que, assim, a gente vai falando de problemas mais complexos que envolvem ciência de dados, um cientista de dados e alguém de MLOps, que a gente chama, né, que é de Machine Learning, que é basicamente de infraestrutura, alguém que vai mexer na AWS, alguém que vai fazer configuração da nuvem, alguém que vai fazer aquilo funcionar por trás dos panos, digamos assim. Quanto menos dinheiro você tiver, mais você vai ter que aprender a fazer alguma dessas coisas. Aí depende, assim, acho que não tem uma configuração ideal, contanto que você consiga entregar todas as tarefas, né? E eu acho que isso é fundamental para qualquer coisa, se você estiver fazendo um aplicativo para medicina, para direito, para engenharia, para aviação, qualquer coisa, tem algum usuário que efetivamente entende o que você está fazendo junto com você. Não é porque você é um engenheiro de software, não é porque você é um cientista da computação que você entende direito. Eu poderia listar várias empresas de engenheiros que tentaram fazer soluções para direito, que não tinham ideia do que estavam fazendo e fracassaram numericamente, apesar de ter uma tecnologia ótima. Porque não tinha um advogado, um juiz, alguém para falar, olha, isso aqui não faz sentido. A gente não pensa assim. Isso aqui não serve para mim. Por que eu vou usar isso aqui? Então, assim, o usuário final tem que estar com você desde o começo, porque ele tem que te explicar o que você está fazendo. Você falou do bailarino, né? Tipo, você sabe dançar, dança e tal. E aí, a gente está vendo várias fintechs surgindo de várias soluções para aí, para lá e para cá. Ideias têm surgido, né? Eu também tenho várias ideias e eu fico pensando, tá, beleza. Eu vou naquilo que eu sei fazer ou eu vou naquilo que eu acho que vai ser mais comercial? Eu vou ser, tipo, bailarino, vou dançar porque eu sei fazer isso, ou me esforço para uma coisa que o mercado vai abraçar mais? Que coisa também, que a coisa fala e a pergunta eu repito no microfone. Mas eu acho que é o seguinte, se você é um bailarino, você não pode gostar só de dança clássica, de balé clássico. Acho que se o mercado não quer ouvir balé clássico, ele quer ver contemporâneo, eu acho que são concessões que você tem que fazer na vida. Tente procurar aquilo que você gosta em alguma coisa que faça sentido para o mercado. Até hoje, assim, eu já vi pessoas serem muito bem sucedidas fazendo N coisas, assim. E eu acho que, contanto que você faça aquilo que você faça muito bem feito,
você acaba encontrando um espaço. E, gente, nem toda ideia é revolucionária, tá? Nem toda ideia é disruptiva. Tem gente que é bilionária vendendo tomate com sal e açúcar. Ketchup é só isso. E tem gente bilionária fazendo isso. Portanto que você faça isso bem feito, tenha um mercado para comprar, seja competitivo nesse mercado, tá tudo bem. Então, às vezes, é simplesmente assim. Agora, se você é um egiptologista, não sei o quê, e você está tentando ganhar a vida, sabe, como bailarino, acho que tem que ter algum tipo de conexão, assim. Eu acho que, assim, se nada do que você gostar fizer sentido para o mercado, veja se tem outras coisas que você não gosta também, ou tenta adaptar e mostrar ao mercado do valor daquilo que você gosta. Porque se você gosta, você não gosta daquilo sozinho. Você gosta daquilo que você aprendeu com alguém, que você faz parte de uma tradição. Então, às vezes, o seu valor, ou o seu gosto, ou o seu produto seja um produto nichado. Nem todo produto, toda ideia consegue virar uma Apple, mas às vezes você consegue fazer uma coisa muito legal no nicho. E aí você consegue pegar esse produto, transformar em algo legal, vender para aquele seu nicho, vender esse produto, vender sua marca, e começar de novo e fazer outra coisa. E aí aprender outra coisa, gostar de outra coisa, enfim. Eu acho que o mercado é grande o suficiente para poder acomodar os seus gostos. É só não seja inflexível do tipo, eu só gosto disso e o mercado que se acostume com a minha arte. Aí não vai dar certo, não necessariamente. Pode ser que se dê certo, mas a minha vida não é tão boa assim. Às vezes a sua pode ser. Eu tive que me adaptar muito mais. Obrigado, Danilo. Tem mais? Obrigado, Danilo. Só fechando aqui do que eu pude aproveitar dessa exposição, né? E reforçar um pouco, né, da minha percepção. Acho que a lição número 1 que eu pude compreender. Primeira coisa, busca o mercado. Né? Você trouxe aí de cima. O que eu faço? Eu faço o que eu sei ou eu faço o que o mercado quer? Acho que a primeira coisa que você tem que buscar é alguém que goste ou que tenha desejo daquilo que você faça e não só tenha o desejo, mas esteja disposto a entregar o dinheiro dele, tirar do bolso dele e colocar no seu bolso. Então, primeira lição, né? Encontre o mercado. E esse mercado vai depender da sua capacidade operacional, né? Então, você não tem como você empreender sem dinheiro. Isso não existe, tá, gente? Vou empreender sem dinheiro. Isso não existe. Eventualmente, você precisa necessariamente reduzir a sua expectativa de mercado para atender como serviço. Você próprio sendo um prestador de serviço e, desta maneira, você conseguindo abrir um mercado para serviço, obter recursos para que você possa alçar voos mais longos, outros empreendimentos, né? Então, essa foi uma lição. Primeira lição, encontre o mercado. Segunda lição, valide a sua ideia, né? Não se lance em desenvolver, em criar, em construir alguma coisa, em investir sem que a sua ideia esteja validada. E para isso os MVPs são muito úteis, né, que foi reforçado aqui. E hoje com o ChatGPT você constrói um MVP em 2 horas. Né? Então, que é, assim, na minha percepção, a grande revolução do ChatGPT é que obviamente você precisa conhecer tecnologia e ter programado e ter lidado com essas questões, mas tarefas que você demoraria 1 semana para realizar, você resolve em horas, agora, neste momento, de novembro para cá. Então, lance mão dessas tecnologias, valide a sua ideia e erre cedo, né? Outra lição, erre cedo. Se você validar a sua ideia se revelar inapropriada, revelar sem mercado, desista dessa ideia, parta para outra. Invista novamente, investigue, né? Encontre o mercado. A ideia é válida, alguém de fato, você conseguiu encontrar alguém que está precisando de um analgésico. Analgésico é o seu produto, seu serviço, né? Então, você encontrou um mercado. Esse mercado está procurando um analgésico com uma vitamina. O analgésico está doendo, alguém vai precisar de ficar livre daquela dor. Você vai comprar, vai tirar dinheiro do bolso dele e colocar no seu bolso. É só uma vitamina.
Então foram essas algumas dessas percepções que eu pude obter aqui com essas o que o Danilo trouxe para a gente. Então eu queria agradecer ao Danilo, pedir uma salva de palmas para ele. Obrigado pela